Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E uma outra vitamina que é importantíssima, menina, que é a K2. A K2 ela é assim, extremamente importante. Por quê? Porque ela tá ligada com todo o nosso metabolismo ósseo. Então, ela tem várias funções. Ela tem função de proteção cardiovascular. Então, a gente precisa dessa proteção na menopausa e ela tá envolvida com o nosso cálcio. Então, o cálcio, eu tenho até um vídeo aqui no YouTube falando sobre cálcio. Sobre osteoporose, né? Então, lá eu explico com mais detalhes para vocês como que funciona. Mas a K2, então vamos imaginar que eu consumi fontes de cálcio, ou eu estou tomando uma suplementação de cálcio, aí o cálcio, ele não sabe a direção. É como se ele fosse ceguinho. Vamos imaginar um cálcio cego. Ele chega lá na nossa corrente sanguínea e ele não sabe a direção para onde ele vai. Então ele pode, por exemplo, principalmente quando é via suplemento, ou eu me entupir, por exemplo, leites e derivados, ficar tomando muito. Então esse cálcio aí, ele é um cálcio que ele começa, ele não tem os companheiros para ajudar ele. Então ele chega lá, ele fica perdido. Então ele pode tomar qualquer rua. Ele pode ir lá, por exemplo, para as nossas artérias, ele pode fazer cálculo renal, ele pode fazer entupimento, né, das nossas artérias, então ele pode entupir outras coisas que não é para entupir. E aí a gente começa a ter problema. Então eu preciso de companheiros para direcionar esse cálcio no lugar certo. E a K2 é como se fosse um radar, como se fosse uma bússola. Ela vai levando esse cálcio. Olha, cálcio, não é nessa rua, vai por essa. E aí ele vai direcionando aí. E aí quando a gente pensa assim em K2, a gente tem uma deficiência, principalmente na menopausa, porque os alimentos, quando a gente pensa assim na vitamina K, a gente vai ter lá, por exemplo, os alimentos mais fermentados. Então, por exemplo, a soja, aquele natô da soja, o kefir, os chucrutes. Então são alimentos que têm uma fermentação maior, então são esses. Só que no nosso dia a dia nós não temos hábito de consumir essas fontes aí, né? E aí a gente tem uma carência muito grande. Então, por isso que eu falo que é um suplemento que a gente deve estar colocando. Assim como eu falei do magnésio, da coenzima Q10, a mesma coisa. A gente não a quantidade que o nosso corpo precisa, às vezes a gente precisa de uma ajuda extra aí, e aí são suplementos importantes para a gente estar colocando. Então, quando a gente pensa assim, na K2 junto com o magnésio, eles fazem esse direcionamento aí do cálcio para o lugar certo. Então, é como eu falei, é como se fosse uma bússola ali, né? Um radarzinho ali direcionando esse cálcio para o lugar certo.